Uma casa poderosa e que produziu muitos espadachins acabou em ruínas por causa do envenenamento do príncipe herdeiro, depois que uma mulher tola foi apontada como a culpada. Ela era vista como uma mulher maldosa, possuidora de uma feiura rara, e tudo graças ao seu corpo grande e pesado. Um dia uma grande detetive vai parar no corpo dessa vilã, achando um absurdo ter virado uma figurante tão desleixada, então, ela fica determinada a mudar sua aparência. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Até a Vilã é Irritante, e espero que aproveite. A história começa na fronteira norte do Império Dala, na província de Hershey. Ao norte do Império Dala está o reino de Carus, habitado por um povo guerreiro que invade o Império. Essas pessoas são chamadas de descendentes dos Lobos Negros. No oeste, o Império Dala é delimitado por uma floresta densa e impenetrável. Nesse matagal vivem uma variedade de monstros e bestas selvagens, tornando ele um lugar muito perigoso, sendo evitado pelos habitantes do Império. Em todo o Império Dala, não há lugar mais perigoso que a província Hershey. Esta província é governada por uma família aristocrática que carrega o sobrenome Versace. A família Versace também é chamada de os Guardiões do Império. Por muitas gerações, eles foram capazes de criar e educar centenas de guerreiros habilidosos no manejo de suas lâminas. Mas as coisas estão prestes a mudar. O príncipe herdeiro do Império será traiçoeiramente envenenado por seus inimigos e morrerá em agonia. Acontece que família Versace terá uma mão nessa vergonha, traindo seu dever com o Império. Uma garota da família Versace chamada Olivia estará envolvida no assassinato do príncipe herdeiro do Império. Esse crime mudará não apenas o curso da história do Império Dala, mas também a vida de Olivia Versace. Ela obterá tudo o que merece da vida, não apenas os presentes do destino, mas também duras lições que ela terá que aprender para sobreviver. Olivia não é uma garota bonita, ela tem uma constituição grande, e também está acima de seu peso ideal. Talvez foi sua insatisfação total com sua aparência e com a vida que tenha lhe levado a trair o príncipe herdeiro, mas apenas o tempo dirá. Olivia Versace se olha no espelho e penteia seu longo cabelo. De repente, ela percebe que não está em seu próprio corpo. Seu verdadeiro nome é Annie, e ela veio do mundo real. Annie percebe que entrou em seu romance favorito, mas ela ainda não entende completamente como isso aconteceu. A garota ficou muito irritada por entrar no corpo gordo da vilã e não na linda princesa que vive no castelo real. Annie olhou para as bochechas de Olivia Versace no espelho, e ela não parece uma jovem, mas um verdadeiro hamster. Isso enfurece a garota, que não esperava que isso acontecesse. Annie olhou para a papada pendurada de Olivia e ficou chocada com o que viu, achando necessário entrar em uma dieta urgente. Ela também não gosta do cabelo sem brilho e mau cuidado de Olivia. Aparentemente a vilã passou muito tempo elaborando seus planos traiçoeiros, e muito pouco no cabeleireiro. Annie olhou para si mesma mais uma vez e ficou simplesmente horrorizada com o que viu. Ela se comparou a um enorme javali, um que nenhuma dieta poderá ajudar. Ela caiu na cama, chorando por causa do estresse, se perguntando como ela pode ser feliz em um corpo tão desleixado se na sua vida anterior ela era uma verdadeira beleza. Então, ela se acalmou um pouco e colocou um travesseiro sob a cabeça, lembrando de sua vida passada no mundo real. Ela costumava ser muito bonita, e também tinha uma vida ativa. Na vida passada, Annie se formou na academia de polícia e conseguiu se tornar uma excelente detetive. Ela combatia o crime em sua cidade natal, e sempre gostou dessa vida. Graças a treinos intensos, Annie conseguiu criar um corpo perfeito, e a beleza da garota causava uma verdadeira loucura em todos os homens que lhe cercavam. Todo homem queria lhe dar um sinal de atenção ou um presente romântico, e ela gostava desses pequenos privilégios. Até essa manhã, ela era Annie do mundo real, com 30 anos. Mas agora, a garota se encontrava no corpo gordo de uma adolescente com um caráter terrível. No enredo de seu romance favorito, Olivia Versace seria executada pelo assassinato do príncipe herdeiro, então Annie sabe que irá morrer se não mudar nada sobre o enredo do romance. Talvez isso ainda possa ser feito, mas ela não tem muito tempo. Ela está ainda mais zangada com Olivia Versace, e não permitirá que o enredo do romance aconteça do jeito original. A garota mudará a história à sua maneira, ou então ela morrerá. De repente, tem uma batida na porta do quarto. Atrás da porta, duas criadas trouxeram o café da manhã da garota. As criadas entraram no quarto de sua senhora com bandejas nas mãos e desejando um bom dia a Olivia Versace, mas depois de alguns momentos, ficaram atordoadas com o que viram no quarto. As criadas já estavam acostumadas com as travessuras de sua senhora, mas dessa vez elas viram algo novo. Olivia estava sentada na cama de camisola, enquanto devorava vorazmente uma grande quantidade de comida, como um enorme leitão insaciável que não era alimentado há vários dias. Ao redor da garota estavam pratos vazios e sujos, ossos e comida espalhada. Acontece que seu transtorno alimentar foi desencadeado porque agora ela sabe a hora exata de sua morte. A execução de Olivia Versace ainda está a 2 anos de distância, mas ela decidiu apenas comer e aliviar seu estresse por enquanto, não pensando em nada além de comer, beber e se divertir. Ela continua pensando em como seria executada em 2 anos, e como é improvável que algo mude, enquanto continua a se entupir com quilos de comida.
3 meses depois, ela ainda está no Castelo Versace, e continua a levar um estilo de vida desregrado, comendo por estresse, e agora está deitada em sua cama depois de comer muita comida no almoço. Olivia Versace se sente muito mal, com dificuldade para respirar e sem conseguir se mover. O estômago da garota está completamente cheio e ela sente que vai explodir, como se fosse um balão. Mas de repente ela percebeu uma coisa. Olivia percebeu que morrerá antes de sua execução graças a seus excessos alimentares, então algo deve ser feito para parar de se matar daquele jeito. Ela percebe que é hora de se controlar para mudar seu destino. É preciso começar a fazer esportes para entrar em forma, como corridas matinais diárias. A garota se lembrou de sua vida passada de novo, quando era uma policial respeitada, temida por todos os criminosos da cidade. Os homens cumpriam todos os desejos dela por causa de sua beleza, então a nova Olivia Versace tomou uma firme decisão de mudar para melhor. Então, ela não adiou mais o assunto e decidiu começar a praticar esportes imediatamente. Olivia saiu para o pátio e começou a correr para perder seus quilos extras. Primeiro ela quer remover o excesso de peso, e depois conseguir ganhar massa muscular. As criadas seguiram sua senhora até o pátio da propriedade Versace. Elas chamaram a governanta Daisy para seguir Olivia, já que Olivia poderia se machucar com um treinamento tão pesado. Daisy saiu para o pátio da mansão com um olhar atento sobre sua pupila. Para uma criada, aquela é uma visão surpreendente, já que Olivia Versace nunca se envolveu em exercícios esportivos antes. Ela está correndo rápido pelo parque do castelo. Ela está cansada de ser fraca e gorda, então fará de tudo para se tornar uma nova pessoa que pode mudar seu destino. Ela está decidida a se tornar magra e bonita, e quer fazer isso rápido, já que sua vida está em jogo. Algumas semanas depois, Olivia seguiu uma dieta rigorosa e se envolveu em exercícios físicos intensos. A garota agora é irreconhecível, e ela realmente mudou para melhor. Ela está sentada em seu quarto, em frente ao espelho, admirando seu reflexo. Para ser honesta, Olivia não esperava alcançar resultados tão bons em tão pouco tempo, mas ela fez um enorme esforço para se tornar a noiva mais cobiçada do reino, e agora realmente conseguiu. Ela olha para si mesma no espelho e sorri, notando que graças ao treino e dieta, ela se tornou a vilã mais encantadora do Império Dala. Hoje é um dia especial para Olivia, e a garota completa 16 anos. Seu pai e o irmão também voltam para casa depois de muito tempo, e eles ainda não viram Olivia em forma, então ela percebe que eles ficarão muito surpresos. Olivia desceu para o saguão da propriedade Versace para encontrar seu pai e irmão. Eles chegaram na hora, e os servos se alinharam em várias filas para receber seus mestres. Olivia fica na frente de seu pai Jared, que não consegue reconhecer sua filha depois de sua transformação. O irmão dela também olha para a garota surpreso, e ele está simplesmente maravilhado com o quanto Olivia mudou. Jared Versace sempre foi um homem muito corajoso, mas também um pouco estúpido. Ele olha para sua filha perplexo, mas depois de um tempo ele se recompõe e abraça Olivia. Jared está encantado, e diz como Olivia se parece muito com sua mãe Cecília. Ele está feliz que sua filha se tornou tão bonita, e agora, não lhe faltará pretendentes. Então, Kyle Versace interferiu na conversa entre Jared e Olivia. O jovem cavaleiro é o irmão de Olivia, que disse que não tem nada de surpreendente que Olivia se pareça com sua mãe, achando algo natural, e gosta de zombar de como seu pai está bobo. Olivia olhou para seu irmão Kyle um pouco confusa, com ele feliz em ver sua irmã, mas sem demonstrar emoções tão fortes como Jared. A família foi para a sala de estar para relaxar e tomar chá. Jared elogiou sua filha por entrar em forma, enquanto seu pai disse a Olivia que agora, ela deveria cuidar dos deveres da família. Ele quer confiar a ela a província de Hershey, que precisa ser colocada em ordem. Olivia ficou contente que seu pai lhe confiou uma tarefa tão importante, e lembra que há muito tempo queria se tornar uma parte importante da família. Kyle se virou para sua irmã, esperando que ela tivesse força e conhecimento suficientes para lidar com a administração de Hershey, porque ele e seu pai logo estarão indo para a fronteira de novo para eliminar os monstros que têm aterrorizado os civis. Então, seu pai se aproximou de sua filha e segurou suas mãos, pedindo que sua filha estivesse à altura da tarefa. Olivia está muito satisfeita com a situação, e ela não quer decepcionar Jared. Então, Olivia sorriu para seu pai e respondeu entusiasmada que lidará com todas as tarefas que lhe foram atribuídas. Ela seria capaz de trazer ordem à província de Hershey. No dia seguinte, Olivia anda pelas propriedades da família Versace. A garota pensa na tarefa que seu pai lhe deu, percebendo que requer grande força e responsabilidade. Uma coisa é prometer ao seu pai que ela cuidará dos assuntos econômicos na província, mas outra coisa completamente diferente é tornar isso uma realidade. Olivia anda com seu guarda-chuva imersa em seus pensamentos, quando de repente alguém a chama pelo nome. A garota se virou para olhar para a pessoa que a chamou, percebendo que era um camponês idoso que vivia nas proximidades. Então, o camponês pediu à sua senhora que ouvisse seu problema. Recentemente, houve geadas que arruinaram suas colheitas, e ele tinha investido tudo em suas colheitas. As geadas anormais arruinaram até as batatas resistentes ao gelo, e mesmo tentando salvar a colheita, foi tudo inútil.
Então, se nada fosse feito, a família dele morreria de fome. Todos os habitantes da província também estavam na mesma situação, e todos poderiam encontrar sua morte se Olivia não lhes ajudasse. Ela ouviu atentamente ao camponês, que veio se curvar à senhora em nome de todos os que habitam a província de sua família. A garota simpatiza com o homem, então Olivia perguntou o que ela poderia fazer para ajudar a salvar as pessoas de Hershey. O camponês hesitou um pouco para responder, mas depois pediu uma redução de impostos por um tempo, apenas para que as pessoas pudessem sobreviver até a próxima colheita. Olivia olhou atenta para o camponês, percebendo que ele é um homem trabalhador que passou a vida inteira ganhando seu pão com trabalho honesto, então promete reduzir os impostos por um ano para evitar a fome na província de Hershey. O camponês agradeceu à nobre senhora, e depois ele se retirou. Depois da caminhada ela voltou para sua propriedade, e a garota reflete sobre a tarefa que seu pai lhe confiou. Olivia se preocupa com sua terra e seus moradores, mas percebe que é hora de se preocupar consigo mesma, já que ela deve morrer em breve nas mãos de um carrasco. Isso leva Olivia ao horror, já que ela ainda não fez nada para mudar seu destino. Vários meses se passaram, e Olivia Versace cumpriu seu dever para com sua família e súditos de forma responsável. Ela está cuidando da província de Hershey há cerca de um ano e resolve uma variedade de tarefas relacionadas ao bem-estar de suas posses. É difícil para uma garota jovem e inexperiente resolver essas tarefas sozinha, então Olivia encontrou um bom assistente, que pode dar bons conselhos e cumprir todas as atribuições de sua senhora. Olivia também começou a se envolver intensivamente em esgrima para estar pronta para o seu destino imprevisível. Isso ajuda a garota a se manter em boa forma, além de cultivar a vontade e o caráter de uma lutadora. Durante o treinamento, Daisy entrou de repente apressada, e disse que uma delegação imperial em breve chegaria à propriedade Versace. Daisy agarrou sua senhora pelos ombros, explicando que o pai dela quer ver sua filha imediatamente. Daisy empurrou Olivia para o banheiro e lhe disse para se lavar imediatamente, enquanto ela tenta entender o que está acontecendo. Depois do banho, Daisy disse que era hora de conseguir para Olivia uma roupa decente. A criada levou sua senhora para o vestiário e lhe ofereceu vários vestidos para escolher. Daisy pegou vários deles e perguntou qual dos trajes ela gostava mais. A garota examina os vestidos e nota que todos são bons, mas ainda precisa escolher um. Olivia enfrenta uma escolha difícil e não sabe o que escolher, mas depois de alguns minutos, ela acabou escolhendo um vestido vermelho, achando que essa cor enfatiza sua beleza. Daisy aprovou a escolha de sua senhora, elogiando Olivia por seu ótimo gosto. A garota ficou um pouco envergonhada com isso, mas não demonstrou. Alguns minutos depois Olivia vestiu a roupa luxuosa que tinha escolhido. Esse traje combinava com o rosto de Olivia, que caminha com sua criada pelo corredor da propriedade para encontrar os convidados. Ela pensa em como Daisy está sempre de bom humor, achando que tem muito o que aprender com ela. Nesse ano de trabalho e treinamento, Olivia já aprendeu muito sobre a vida em Hershey, mas a garota ainda tem que fazer muito para poder mudar seu destino. Ela se lembra do conteúdo da história, e de acordo com o romance, Olivia Versace deveria se casar com o príncipe herdeiro do reino, e depois a garota deveria ir para a Academia Real para ter uma educação superior. Mas até agora, Olivia não conhece o príncipe herdeiro, nem seu pai, que é o imperador do Império Dalan, e também não houve nenhuma conversa sobre a Academia Real. Olivia hesitou e parou em frente à porta do escritório de seu pai, esperando poder cancelar o noivado com o príncipe herdeiro e seus estudos na academia. Olivia entrou no escritório de seu pai, onde seu pai e seu irmão Kyle esperavam. A garota percebe que terá uma conversa séria com seus parentes. Olivia quer fazer de tudo para quebrar o ciclo vicioso e não ser culpada pelo assassinato do príncipe herdeiro, mas parece que até agora ela não fez nada. Seu pai e irmão chegaram para dar a Olivia notícias importantes. Olivia entrou no escritório e sorriu para os dois, sem dar a impressão de que estava bastante preocupada. Ela se comporta como uma verdadeira aristocrata, apesar de que há apenas um ano ela era uma detetive policial. Jared sugeriu que sua filha se sentasse, e Kylie não estava feliz por sua irmã ter lhe deixado esperando. Olivia cumprimentou e agradeceu ao pai, sem responder às críticas de seu irmão. Ela quer descobrir logo por que eles lhe chamaram, achando que talvez seja algo importante. A garota perguntou ao pai o que estava acontecendo, então, Jared mostrou a ela um documento que deveria interessá-la. Olivia olhou para o documento e ficou horrorizada, se perguntando se esse papel tem algo a ver com o príncipe herdeiro e a Academia Real. Como uma verdadeira aristocrata, Olivia não mostrou aos outros que sentia medo. Ela pegou o documento em sua mão perguntando se poderia lê-lo, e seu pai permitiu que Olivia lesse a carta oficial. Ele segurou sua filha pelos ombros e mencionou que essa é uma carta oficial do próprio imperador, um documento muito importante e deve ser tratado com todo o respeito e responsabilidade possível. Kylie Versace interveio na conversa entre pai e filha. Ele não gosta do que a carta diz, já que apenas satisfaz o ego dos membros da família Versace, e nada mais. Kylie pede a seu pai que não responda à carta do imperador com um sim. Isso deixa Olivia intrigada, então finge que está tentando adivinhar o conteúdo da carta do imperador. A garota pensa um pouco e pergunta se ela será convocada ao Palácio Imperial para se aproximar do príncipe herdeiro.
Jared e Kylie Versace ficaram felizes que ela fosse tão inteligente e adivinhasse tudo sozinha, mas para Olivia Versace essas suposições são apenas uma brincadeira, já que ela já sabe de tudo que lhe espera no futuro, sabendo que esse futuro não agrada de forma alguma. Olivia sorri para disfarçar que já sabia de tudo. Ela olha para seu pai e irmão, pensando em como são ingênuos, notando como eles são facilmente enganados e impressionados. Esses homens crescidos agem como crianças, mas no fundo, Olivia ainda ama essas pessoas gentis. Ela leu a carta do imperador com cuidado, que é endereçada ao chefe da família, Jared. Agora todos os detalhes ficaram claros para a garota. O imperador estabeleceu uma condição importante mencionada na carta: a família aristocrática que entregar o melhor troféu ao imperador durante a guerra com os monstros da floresta receberá um prêmio. Esse prêmio é que uma das filhas da família vencedora será aproximada do herdeiro do trono para poder se tornar a favorita do príncipe. Olivia leu a carta do imperador até o fim, mas não consegue entender o objetivo desse concurso, se perguntando se o príncipe herdeiro não pode escolher sua favorita sozinho e de acordo com seu próprio gosto. Tudo isso é apenas um absurdo inacreditável. Jared conta à filha que o herdeiro do trono é conhecido no Império por sua astúcia e esperteza, então ela precisa pensar várias vezes antes de concordar em ir ao Castelo Real. O irmão de Olivia confirmou as palavras de Jared, explicando que o príncipe herdeiro pode prejudicá-la, então a garota precisa ser muito cuidadosa ao se aproximar dele. Pai e irmão desencorajam Olivia Versace a ir ao Castelo Real, achando que ela não deveria concordar com essa proposta do imperador. O príncipe herdeiro é conhecido por todos por sua perversidade e atitude ruim com as garotas, então os parentes não podem permitir que Olivia se meta em problemas. Olivia percebe que tudo isso pode se transformar em uma história romântica clichê, como sempre acontece em romances de amor, onde um jovem encontra uma garota bonita, eles se apaixonam e tudo termina em um esplêndido casamento, com os recém-casados vivendo felizes para sempre e morrendo no mesmo dia. Mas Olivia acha que essa história é doce demais para ela. O assistente de Olivia, cujo nome é Mon, também está na sala. A garota pergunta a Mon o que ele pensa sobre a carta do imperador e o que ela diz. O assistente de Olivia não esperava ser consultado ou formar uma opinião sobre a carta. Mon fica em silêncio, e ele não sabe o que dizer à sua senhora. Olivia disse que seu pai e irmão estão muito preocupados com os possíveis perigos que poderiam vir do príncipe herdeiro. O assistente de Olivia percebeu que precisava responder. Mon pensou por um momento, e respondeu que ele pensa de forma semelhante aos dois, mas o príncipe herdeiro não deveria prejudicar a garota se ela for escolhida pelo próprio imperador. Jared e Kylie não esperavam essa resposta do assistente de Olivia. Eles ficaram zangados com Mon e começaram a repreendê-lo por não entender a situação. Mas Olivia agradeceu a seu assistente pelo apoio. A garota se distraiu da conversa e pensou no que fazer, olhando pela janela da sala, onde crescem lindas árvores, admirando sua beleza. Depois de um tempo, é hora de um jantar em família. Se sentam à mesa representantes da família Versace, bem como seus amigos e assistentes próximos. As criadas atendem silenciosamente os aristocratas durante o jantar. Olivia está sentada à mesa de jantar com todos. A garota está lendo uma carta de resposta ao príncipe herdeiro, escrita por Jared e Kylie. Mas essa carta é simplesmente horrível. Ela lê a carta de resposta e percebe que ela está exagerada, já que a maior parte do que está escrito é mentira e difícil de acreditar. Ela acha que a mensagem precisa ser reescrita urgentemente, ou então será motivo de riso em todo o império. Seu pai disse que é costume escrever cartas para personagens incríveis, mas Olivia pensa de outra forma. Aparentemente, o príncipe herdeiro nunca foi um homem estúpido, então se ele ler essa carta não irá querer convidar Olivia para o Palácio Real, e ele não sentirá o desejo de se tornar o noivo de Olivia. A carta boba e pretensiosa é a ideia de Jared e Kylie, e ela pensa em como eles puderam ameaçar matar o príncipe herdeiro em um duelo se ele ofendesse Olivia, simplesmente um absurdo. Aparentemente esses dois não entendem nada de política ou economia, e só sabem brandir suas espadas vivendo nas terras fronteiriças, onde os únicos vizinhos são monstros terríveis e sanguinários. Olivia reuniu seus pensamentos e decidiu agir à sua maneira, criando um novo destino para si mesma com suas próprias mãos. É necessário fazer com que o enredo do romance em que a garota vive mude de uma vez por todas. Olivia se levantou da mesa e correu rápido para fora da sala de jantar para discutir sua ideia com seu pai e irmão. Eles já tinham almoçado e se dirigido ao escritório. Olivia parou em frente ao escritório de seu pai e pensou por alguns momentos. A garota decidiu de uma vez por todas que nunca seria uma vilã, não importa o que acontecesse. Olivia entrou no escritório de seu pai, com Jared e Kylie discutindo negócios após um almoço delicioso. De repente, Olivia disse em voz alta e firme que a família real deveria ir para o inferno. E se o imperador está tão ansioso para tê-la como favorita de seu filho, ela jogará com suas próprias regras. Jared e Kylie não esperavam que Olivia fosse tão determinada. Eles ficaram surpresos com as palavras de Olivia, e a ouviram em silêncio. A garota continuou seu discurso dizendo aos dois para entregarem ao imperador o troféu que ganharam nas sangrentas batalhas com os monstros da fronteira. Mas a família Versace nunca terá que pagar impostos aumentados ao Tesouro Real,
e se Olivia se tornar a nora do rei, ele certamente descontará a família Versace. Jared ouviu sua filha, então ele pensou e disse que havia uma certa lógica em suas palavras. Poderia funcionar. Mas Olivia respondeu que tinha outra condição. Para se desviar das investidas da família real sobre Olivia, eles precisam anunciar que a garota está muito doente ultimamente. Isso comprará algum tempo antes de todo mundo descobrir a verdade. Kylie olhou para sua irmã e disse que aprovava seu plano, achando que isso poderia funcionar muito bem. A família Versace ganharia uma posição privilegiada entre os aristocratas se todos pensassem que Olivia era a favorita do príncipe herdeiro. Ao mesmo tempo, Olivia evitaria a corte real e ninguém a machucaria lá. Jared ouviu seus filhos, mas o pai de Olivia ainda tem algumas dúvidas se o imperador acreditará que a garota está realmente doente e por isso não vai poder ir à corte. Então, Olivia respondeu a seu pai que seria necessário mostrar os retratos de Olivia de 2 anos atrás, já que nessas fotos, a garota parece muito mal, então será muito fácil acreditar em sua doença. Jared concordou com ele, ele chamou Mon e ordenou ao servo que convocasse todos os outros membros do conselho da família Versace para discutir os detalhes do plano. Alguns minutos depois, o jovem que ajudou muito Olivia quando seu pai e seu irmão estavam fora da propriedade lutando contra monstros na fronteira, entrou no escritório. O nome desse jovem é Edwin, e ele trabalha como secretário-chefe, sendo excelente com papéis e documentos. Olivia olhou cuidadosamente para Edwin. Ela está muito satisfeita que o secretário-chefe esteja participando da reunião da família. Edwin tem uma mente brilhante, então ele sempre será capaz de dar bons conselhos e ajudar em um momento difícil. A porta do escritório se abre novamente. Atrás de Edwin está outro jovem que veio ao conselho da família, mas ainda é difícil vê-lo atrás da porta. Após alguns momentos, o jovem entrou no escritório de Jared. Esse jovem se chama Daniel Meridian. Ele é irmão da governanta-chefe Daisy e melhor amigo de Kylie. Daniel Meridian sempre foi caracterizado por sua beleza exterior e corpo esguio. Esse jovem sabe que é bonito e sempre cuida de sua aparência. Olivia sempre simpatizou com Daniel. Ela olhou para ele e seu coração bateu mais rápido em seu peito. Olivia gostava dele, que se tornou seu primeiro amor quando ela foi colocada no corpo de Olivia. Além disso, Daniel também ensinou a garota a manejar uma espada perfeitamente. Kylie cumprimentou Daniel, perguntando ao amigo o que ele estava fazendo ali. Daniel respondeu que foi chamado por Jared para o conselho da família, e talvez ele pudesse fazer algo para ajudar a família Versace também. Daniel cumprimentou Olivia, sorrindo para a garota que estava ensinando a lutar com espadas. Olivia ficou um pouco envergonhada, mas satisfeita com a atenção de Daniel. Esse jovem evoca emoções românticas em Olivia, que ainda está apaixonada por ele. A garota corou, mas tentou não mostrar que estava envergonhada pela presença dele no conselho. Ela pensava em como Daniel era um verdadeiro cavalheiro, e não conseguia tirar os olhos dele. A família Meridian são amigos de longa data da família Versace, com ela pensando que esse foi o homem maravilhoso que os Meridians conseguiram criar, sonhando acordado em encontrar um canto isolado na natureza, construir uma casa, se isolar nesse ninho familiar e ter filhos. A vida perfeita para uma garota como Olivia, que se enojava só de pensar em se casar com o filho do imperador e viver em um palácio hostil. Sim, ela está apaixonada por Daniel Meridian, que passou a imaginar os dois juntos. Olivia acha que toda pessoa deveria ter um sonho que aqueça a alma nos momentos difíceis e dê força para novas vitórias, e esse sonho para Olivia é Daniel. Ela lembra de como Kylie perguntou a Daniel por que ele veio ao conselho da família sem sua permissão, e não gosta que seu irmão esteja impedindo Daniel de participar do conselho da família. Olivia está muito zangada com seu irmão por agir de forma inadequada. Daniel é uma pessoa próxima a ela, que percebe ele como um membro de sua família. Enquanto Olivia está zangada com Kylie e pensa em como colocá-lo em seu lugar, Edwin se dirige a Jared. O secretário-chefe quer falar com seu empregador sobre o pagamento por seus serviços. Jared convida Edwin para a sala de conferências para conversar sobre questões financeiras em particular. O pai de Olivia está um pouco confuso, já que não consegue entender o que está errado com o pagamento do secretário-chefe. Então, Jared e o secretário-chefe vão para a sala de conferências. Nesse momento, Olivia decidiu conversar com Daniel para amenizar um pouco a situação. A garota não quer que Daniel brigue com seu irmão. Olivia chamou Daniel para distraí-lo de sua discussão com Kylie, pegando o jovem pelo braço e perguntou como ele estava. Daniel se sentiu um pouco desconfortável, já que não esperava que Olivia lhe desse tanta atenção, e não tem ideia de como a garota se sente em relação a ele. Kylie não gostou do fato de sua irmã estar flertando com Daniel. Ele decidiu fazer uma observação dizendo que uma dama nobre não deve se comportar assim. Mas Olivia respondeu mostrando a língua, falando que não vai obedecer ao seu irmão. Daniel viu tudo isso e riu. Olivia está feliz ao lado de Daniel, mexendo sem querer nos bíceps de Daniel pela manga de seu casaco, e ela percebeu que Daniel estava em ótima forma física. Olivia sentiu tontura por estar tão perto de Daniel, mas Kylie não quer recuar. O jovem aristocrata decidiu dar uma lição de obediência à sua irmã, e diz Olivia para soltar imediatamente a mão de Daniel. Olivia é obrigada a obedecer seu irmão mais velho, caso contrário,
ela terá problemas. Mas ela não presta atenção a Kylie, completamente distraída na comunicação com Daniel. Olivia sorriu para seu amado e perguntou se ele estava com fome. Daniel respondeu com a mesma pergunta, perguntando se Olivia gostaria de acompanhá-lo no jantar. Olivia acha que a voz dele é mais bonita de todo o império. Kylie olha para sua irmã mais nova e Daniel, percebendo que os dois estão flertando abertamente na sua frente, mas não pode fazer nada sobre isso. Kylie fica muito irritado, e isso não lhe permite se concentrar em assuntos importantes da família. Alguns minutos depois, o conselho da família Versace começou na sala de conferências. Todos os membros importantes da família estavam reunidos. Jared diz à sua filha que a família Versace não pode simplesmente recusar o convite do imperador, já que isso poderia ter repercussões negativas para todos na família. Jared também acrescentou que por anos, a família Versace tem sido aliada do imperador em todos os jogos políticos que já aconteceram. Olivia fica em silêncio, e Jared pediu a Olivia que pensasse em algo para evitar a ira do imperador. Kylie apoiou seu pai e disse que eles confiam completamente em Olivia, porque ela é uma garota muito inteligente e certamente encontrará um ótimo plano de ação. Ela sabe que não pode simplesmente deixar tudo e abandonar a propriedade Versace depois de ter trabalhado duro por mais de um ano. Na província de Hershey, agora tudo funciona como um relógio. Os fazendeiros estão felizes, a renda está entrando e a colheita será boa esse ano. Se Olivia deixar o castelo do rei, o tolo Kylie assumirá a província e arruinará tudo. Então, Olivia pensou bastante e tomou uma decisão. A garota olhou atentamente para todos os presentes no conselho da família e decidiu expor seu pensamento. Olivia disse que o imperador e o príncipe herdeiro devem ser distraídos do casamento por uma pequena guerra, onde eles sairiam vitoriosos. A família Versace precisa declarar oficialmente que os monstros nas fronteiras do norte do império perderam completamente o medo e estão se espalhando como querem, então, é preciso anunciar a necessidade de se enviar tropas para as fronteiras do norte do estado. Kylie ouviu sua irmãzinha e disse que era uma boa ideia, mas os aristocratas do Império Dallin serão contra a decisão. Eles não irão querer deixar suas propriedades porque têm medo de outros inimigos atacarem suas terras. Olivia respondeu que os aristocratas deveriam responder ao pedido de ajuda, ou então eles também poderiam sofrer uma invasão dos monstros do norte. Olivia acrescentou que deveriam escrever uma carta ao imperador e contar tudo a ele. Nesse caso, a família Versace parecerá favorável. O pai de Olivia respondeu que não quer se opor à vontade do imperador, e tem algumas dúvidas sobre o plano de sua filha. Mas Kylie defendeu sua irmãzinha. Ele disse a seu pai que ele deveria seguir o conselho de Olivia, ou então ela acabará no palácio do imperador e viverá lá como prisioneira, em vez de ser uma esposa livre do príncipe herdeiro, o que enfraquece a família Versace. Jared ouviu os argumentos de seu filho. Ele respondeu a Kylie que não permitiria que sua única filha fosse prisioneira em lugar nenhum, nem mesmo no palácio imperial. A felicidade e o bem-estar de Olivia eram mais importantes para Jared do que qualquer outra coisa no mundo. Olivia riu quando ouviu a resposta de seu pai, feliz por sua família apoiar e não querer que ela seja mantida como refém pelo imperador e seu filho. Olivia se lembrou da trama do romance em que se encontrava. Na história, Olivia foi maltratada no Castelo Real depois de chegar lá. As damas da corte zombaram da garota por causa de sua obesidade e aparência desleixada, sendo realmente humilhante e doloroso para uma aristocrata de uma família nobre e antiga. Olivia pensou que a vontade do imperador não deve sempre ser cumprida em detrimento de interesses pessoais. Ela decidiu pensar bem em tudo para não cair em uma armadilha e mudar a linha da história do romance. Então foi decidido, e o conselho da família Versace terminou. Algum tempo se passou e vamos para o escritório de Olivia. Na mesa de chá, está sentado o chefe do sindicato Oscar, e o secretário pessoal de Olivia, Sam. Eles estão discutindo negócios com paixão, quando ela entra no escritório. O chefe do sindicato cumprimenta Olivia, apontando que Olivia estava atrasada para a reunião com ele, e pergunta se poderia ser que a garota tivesse tantas coisas para fazer que não pudessem ser adiadas. Mas Olivia não deu atenção às palavras do chefe do sindicato. A garota cumprimentou ele e foi para sua mesa. Ela chamou seu secretário pessoal Sam, então Sam se aproximou da mesa de sua senhora e perguntou como poderia ajudá-la. Sam sempre foi conhecido por sua confiabilidade, grande inteligência e prontidão. Olivia disse ao secretário particular que queria ouvir seu relatório sobre os assuntos na província e na propriedade, e depois Olivia planejava sair com o chefe do sindicato para fazer um acordo favorável com ele. De repente, Olivia ouviu a voz de outro homem aparecer em seu escritório. A garota reconheceu aquela voz, que só poderia pertencer a um homem no mundo. Daniel entrou no escritório de Olivia. Ele chamou Olivia e perguntou para onde ela iria com o chefe do sindicato. Olivia não esperava uma visita de seu amado, então ela ficou um pouco envergonhada e confusa. Olivia pensou que estava com sorte hoje, já que desde de manhã, a garota recebeu uma dose de bom humor depois de ver o jovem por quem está apaixonada de todo o coração. Olivia reuniu seus pensamentos e disse a Daniel que tinha que ir com o diretor do sindicato para ver a fábrica de sabão recém-construída. Ela olhou nos olhos de seu amado, e não quer se separar dele por um minuto, então ofereceu a Daniel para acompanhá-la e ir juntos à fábrica de sabão.
No caminho, os jovens podem tomar café da manhã com algo delicioso. Daniel concordou animado com a proposta de Olivia, e perguntou se ela estava preocupada com a negociação com a delegação do imperador. Olivia respondeu que as negociações eram conduzidas por seu irmão Kyle, que era um verdadeiro mestre na arte da espada. Kyle será capaz de convencer qualquer um a fazer concessões a ele. Daniel ouviu atentamente e concordou com suas palavras. De repente, o jovem colocou a mão no bolso da calça e começou a procurar algo, o que deixou Olivia um pouco intrigada. De repente Daniel tirou um doce do bolso e ofereceu a Olivia. A garota não está acostumada a um tratamento tão simples, e não sabe o que responder. Olivia pensou por alguns segundos e respondeu ao jovem que ela não é mais uma garotinha. É um presente fofo e engraçado, mas as damas deveriam receber flores como sinal de atenção. Daniel percebeu que havia feito algo estúpido e pediu desculpas a Olivia pela imprudência, então ela passou da raiva para a misericórdia. A garota não quer aborrecer seu amado, então decidiu comer o doce que Daniel lhe ofereceu. Oscar e o secretário pessoal Sam olham para os jovens e não conseguem entender o que está acontecendo entre eles, e por que se comportam de maneira tão estranha. Daniel sorri e diz a Olivia que da próxima vez ele lhe dará não apenas doces, mas também um lindo buquê de flores. Ele não cometerá mais um erro como o que acabou de fazer, e é necessário ser mais responsável pelos sentimentos de uma dama nobre. Olivia ouviu ele, e gostou tanto das palavras de seu amado que até fechou os olhos de prazer. Olivia notou que Daniel é um verdadeiro cavalheiro e um homem bonito, então ele conquistou seu coração para sempre. Depois de um tempo, ela chegou ao escritório principal do sindicato, acompanhada por Sam, Oscar e Daniel. 2 anos atrás ela recorreu ao sindicato em busca de ajuda. A garota organizou um fornecimento constante de alimentos na província de Hershey para que seu povo não precisasse de nada, e para isso, ela organizou a construção de vários departamentos comerciais que forneciam alimentos às pessoas. Olivia caminha pelo mercado que ela construiu, e realmente tem algo do que se orgulhar. No início o comércio ia muito mal, mas gradualmente as coisas melhoraram, e agora há muitos comerciantes e compradores nesse mercado, o que trazem uma excelente renda para os cofres da família Versace. Olivia observa o trabalho dos carregadores que descarregam novos produtos. A garota percebe que conseguiu construir um grande mercado, além de estabelecer um comércio que traz benefícios inegáveis para todos os participantes. Ela não esperava que conseguiria lidar com uma tarefa tão difícil e responsável. O chefe do sindicato, Oscar, se aproximou de Olivia e sussurrou em seu ouvido que o maior mercado da província estava ali. Antes as coisas estavam muito ruins com o comércio nessa área, e tinha apenas alguns vendedores trabalhando aqui, mas agora é um paraíso para empreendedores. Mas Oscar fala demais, o que Olivia não gosta muito. A garota perguntou ao chefe do sindicato se não era hora dele ir trabalhar, mas Oscar respondeu que o trabalho é feito por seu assistente. Olivia respondeu que tal atitude em relação ao trabalho é um mau sinal para ela, então talvez precise aumentar o número de entregas de mercadorias para que Oscar não tivesse tempo para passeios ou conversas fiadas. Mas no fim, o chefe do sindicato levou as palavras de Olivia com humor. Olivia admite que não é necessário repreender muito Oscar, já que ele fez um excelente trabalho durante 2 anos, colocando seu coração e alma nesse empreendimento comercial, que está prosperando e gerando uma excelente renda para a família Versace. O secretário pessoal de Olivia diz que os trabalhadores têm algumas reclamações com seus chefes. Eles reclamam que há muitas carroças com várias mercadorias se acumulando nas estradas e nos corredores, o que impede os trabalhadores de desempenharem suas funções. Olivia pensou um pouco nas palavras de Sam, mas ela respondeu ao secretário que antes de construir novas estradas, é necessário dividir a futura cidade em áreas residenciais e comerciais. Também se deve levar em consideração que a estrada deve ser construída antes do sistema de água e esgoto, caso contrário, novos problemas poderiam surgir. Então, Sam disse que tudo seria executado exatamente como Olivia ordenou, acrescentando que a garota teve uma ótima ideia que ajudaria a evitar muitos problemas durante a construção da cidade. De repente, Olivia decidiu supervisionar pessoalmente as entradas no diário de trabalho de Sam. Ela pegou o diário do secretário e começou a fazer anotações e assinaturas para reduzir os custos burocráticos, deixando ele um pouco assustado com isso. Olivia faz anotações no diário de trabalho. A garota disse ao secretário que não vale a pena desperdiçar tempo precioso, já que ela tem pouco. Sam não entende por que Olivia diz isso, já que ela ainda é jovem e saudável, então não morrerá em breve. Olivia terminou de trabalhar no diário, e ela já alocou sabiamente a sequência de trabalhos de construção e o orçamento. A garota devolveu o diário de trabalho ao seu secretário pessoal, e lhe disse para ficar de olho nos gastos do dinheiro que foi alocado para os trabalhos de construção. Sam olhou no diário de trabalho e ficou muito surpreso. Ele não esperava que Olivia fosse capaz de criar um cronograma de construção eficiente, ou alocar orçamento tão rápido e de forma tão precisa. Sam admira a inteligência de sua senhora. Olivia ouviu seu secretário pessoal, se lembrando de sua vida passada no mundo real, quando a garota trabalhava como detetive. Naquela época, ela tinha que lidar com uma variedade de documentos, então para Olivia, trabalhar com papéis não é novidade.
Olivia olhou para Sam e o elogiou pelo excelente trabalho, notando como ele foi capaz de substituir o computador pessoal de Olivia, já que infelizmente computadores ainda não haviam sido inventados no Império. Olivia está encorajada por seu sucesso, conseguindo organizar um excelente comércio, que já traz uma renda notável para sua família. Ele está tão animada que agora quer construir uma cidade inteira ao invés de um mercado próspero. Olivia continuou sua ronda pelo canteiro de obras, que no futuro deve se tornar uma cidade grande e rica. Ela se aproximou do rio que atravessa o assentamento, e disse a Sam que a água do rio não pode ser bebida, já que está muito suja, e é necessário construir um reservatório especial com instalações de tratamento, e decide consultar Oscar. A garota perguntou ao chefe do sindicato se também não seria melhor comprar materiais de construção de uma vez, já que isso deveria ser mais barato do que a compra gradual de tijolos e outros materiais. E ele logo admitiu que ela estava completamente certa. Quando Olivia resolveu os planos para construir um reservatório com água potável, ela decidiu ir à fábrica de sabão. Anteriormente, essa fábrica estava em estado de decadência por estar localizada perto de um matadouro, mas agora as coisas mudaram bastante. O matadouro e a antiga fábrica de sabão começaram a ser usados como depósito de gorduras animais, e se decidiu construir a nova fábrica de sabão nas proximidades da vila, onde viviam as pessoas pobres. Isso foi para proporcionar novos empregos aos pobres e melhorar seu padrão de vida. O cargo de chefe da nova fábrica de sabão foi dado a Daisy. Ela sempre foi caracterizada por uma mente aguçada e uma atitude responsável com as tarefas atribuídas. Daisy concordou de bom grado em assumir a gestão da nova fábrica de sabão. A sugestão foi dada pela senhorita Evans. Essa mulher trabalhadora e gentil faz lavanderia e tem feito esse trabalho árduo por décadas. Olivia gostava dela, e perguntou à senhorita Evans o que poderia ser necessário para fazer um bom sabão. A senhorita Evans respondeu à garota que era sal marinho, cinzas e esterco de pássaros reciclado. Olivia descobriu onde encontrar todos os componentes necessários para fazer sabão e organizou sua produção. Olivia e Oscar estão viajando em uma carruagem, e eles estão indo para a área da vila. Nessa área, uma nova fábrica de sabão foi construída, com a produção concentrada de sabão de qualidade, que é conhecido em todo o Império Dala. Olivia perguntou ao chefe do sindicato como as pessoas percebem os produtos que são produzidos na nova fábrica. Oscar respondeu que as pessoas comuns em todo o Império gostam muito do sabão, mas para aristocratas, o sabão nunca seria um produto cobiçado. Isso realmente surpreendeu Olivia, e a garota não consegue entender por que a nobreza imperial não quer comprar um sabão tão bonito. O jovem apenas sorriu e abriu os braços, mostrando que os aristocratas do Império preferem mascarar os odores. Para eles, a higiene é coisa de pessoas que suam muito por fazerem trabalho físico e não podem comprar perfumes. Olivia olhou para Oscar, e por algum motivo, se lembrou de como o conheceu. E isso aconteceu há 2 anos. Olivia tinha ido ao escritório do sindicato para resolver alguns assuntos urgentes na província de Hershey. Olivia e sua criada entraram no escritório do sindicato. Oscar estava trabalhando como secretário do gerente do escritório na época. Ele se apresentou às garotas e pediu desculpas por sua aparência. O jovem estava um pouco desalinhado naquele dia e tinha um hematoma no rosto. A razão para o hematoma no rosto de Oscar foi sua briga com o antigo gerente do escritório do sindicato. O jovem secretário estava sempre recebendo seu pagamento atrasado, e ele não se calava sobre isso. Então, como resultado, o gerente do escritório espancou Oscar. O jovem contou essa história a Olivia, que ficou extremamente indignada com o tratamento ruim dado aos funcionários do escritório. Oscar disse a Olivia que teve que se esgueirar para o departamento de contabilidade e roubar seu pagamento, mas foi pego em flagrante. Então, o chefe do escritório pegou um bastão e decidiu punir o ladrão ainda mais. Oscar olhou para Olivia, revelando que sua visita ao escritório o salvou da morte. O chefe era implacável, e ele decidiu não parar de bater em Oscar até que ele perdesse a consciência, mas Olivia chegou de repente e a punição parou. Oscar agradeceu a Olivia pelo seu resgate, e disse que agora estava em dívida com ela. A criada de Olivia gritou de horror ouvindo a história da surra do jovem, e Olivia arregalou os olhos de surpresa. Ela pensou que a ordem naquela instituição deixava muito a desejar. Ela olhou atentamente para o jovem alegre que tinha quase sido morto pelo chefe, percebendo que realmente tinha salvado Oscar da morte. Ela não se lembra desse personagem na linha da história, mas talvez salvá-lo ajude a mudar o destino de Olivia. Então, ela decidiu ajudar o jovem secretário mais uma vez. Ela se virou para Oscar dizendo ter uma proposta que certamente lhe interessaria. Olivia ofereceu a Oscar um trabalho em um novo escritório de vendas que ela estava prestes a abrir, e no longo prazo, essa empresa poderia se tornar um novo sindicato comercial. Ela levou Oscar consigo no mesmo dia depois que ele concordou em trabalhar para ela. O jovem secretário não hesitou em sua decisão por um minuto, já que não tinha nada a perder além de um trabalho chato para um chefe cruel.
Ela lembra de como Oscar se sentou em sua carruagem pensativo. O jovem estava um pouco assustado com a incerteza na vida, já que não sabia que os empreendimentos comerciais dela seriam um grande sucesso. Mas Olivia preparou outra surpresa para ele, e no dia seguinte, a garota comprou todo o sindicato, fundindo com sua empresa e nomeou Oscar como chefe de toda essa companhia comercial, apostando na juventude e lealdade de Oscar. Agora, Olivia e Oscar finalmente chegaram à vila. Aqui eles fabricam sabão, e Olivia quer inspecionar o processo de produção. Ela acorda de suas lembranças de seu encontro com Oscar e se ocupa com as questões urgentes imediatamente. Ela decidiu mudar a situação a seu favor, precisando pensar em uma maneira de fazer os aristocratas do Império comprarem seu sabão. A garota percebe que para isso, precisa tornar seu produto atraente para o público-alvo. Olivia examina a barra de sabão e não consegue entender como melhorá-la para agradar ao gosto da aristocracia local. Mas de repente, Olivia teve uma ideia. A garota cheirou a barra de sabão e percebeu que apesar de limpar, cheira mal. Então talvez seja por isso que os aristocratas não gostam dos produtos da fábrica de sabão Versace. Em sua vida passada, Olivia comprava pacotes inteiros de sabão, então nem pensava em como era difícil produzir esse produto. Infelizmente, no mundo de conto de fadas do romance em que a garota caiu, não há internet e ela não sabe a receita para um sabão com um cheiro atraente. Além disso, é muito difícil encontrar ingredientes de qualidade para a fabricação aqui, mas ela sabe que esse problema deve ser resolvido de qualquer forma, ou então o sabão não será comprado pelos aristocratas do Império que têm muito dinheiro. Inesperadamente, as reflexões de Olivia foram interrompidas por seu secretário. Ele disse que Daisy queria ver a garota, assim como seu irmão Daniel. Daniel foi para Deon um pouco antes de Olivia, para ter tempo de ver sua irmã Daisy. Agora, eles souberam que Olivia havia chegado a Deon e queriam vê-la. A garota cumprimentou seus amigos próximos. Mas de repente Daniel deu roupas novas para ela e disse para ela se trocar, já que precisavam ir ver a construção da cidade de Cessna, mas só poderiam chegar lá montando cavalos. Olivia olhou para as roupas nas mãos de seu amado, concordou em trocar de roupa e seguir viagem, além de também agradecer a Daniel por seu cuidado com ela. Depois de um tempo, ela chegou à cidade de Cessna. Lá estão ocorrendo construções pagas pela família Versace, e esse processo também precisa ser controlado por ela. A cidade de Cessna perdeu muitos homens que foram para as fronteiras do Império Dallon para lutar contra os vários inimigos e monstros. Mas o imperador não pensou em reservar uma pensão para as viúvas e seus filhos sobreviverem sem seus homens. Então, tudo o que restava para as infelizes viúvas e órfãos era colher ervas que crescem nas montanhas e vendê-las. Olivia está inspecionando as obras de construção quando, de repente, é abordada por um jovem desconhecido, vestido como um trabalhador comum. Ele cumprimentou Olivia e expressou sua alegria em conhecê-la. Então Daisy interveio na conversa e disse que o nome desse jovem é Harold, o responsável pela construção na cidade de Cessna. Olivia cumprimentou Harold e disse que ele fez um ótimo trabalho, e as palavras da senhora agradaram ainda mais o capataz da construção. Daniel notou pessoas na sombra das árvores almoçando de forma despreocupada, então ele perguntou a Harold por que essas pessoas não estavam trabalhando, já que o intervalo para o almoço já tinha terminado. Harold respondeu a Daniel que não eram trabalhadores da construção, e aquele era um local de reunião para os pobres e doentes de Cessna que precisam de ajuda. Ele lhes dá ajuda humanitária e comida para que não morram de fome. Daisy ouve Harold e intervém na conversa, indignada que o dinheiro que a família Versace alocou para a construção está sendo gasto de forma imprudente. A garota não entende por que não foi informada sobre os pobres e doentes residentes de Cessna que precisam de ajuda. Harold ficou assustado com a raiva de Daisy. O capataz estava constrangido e disse que só queria ajudar as pessoas necessitadas, achando que assim seria melhor para todos. Daisy respondeu que ele não tinha o direito de gastar os fundos alocados sem prestar contas sobre para onde foram. Harold deveria deixar o amadorismo de lado e relatar onde cada centavo foi gasto. O rapaz fica confuso e se arrepende de ter tomado uma iniciativa tão precipitada, então diz a Daisy que fará tudo o que puder para garantir que isso não aconteça de novo. Ele sabe de todos os riscos que o aguardam se desobedecer, dizendo que vai parar com aquilo. Mas Daisy decidiu acalmar Harold. A garota se aproximou do supervisor da construção e colocou as mãos em seus ombros, dizendo que ele tinha feito uma coisa muito razoável e honrada. Harold não esperava por essa reviravolta, então Daisy explicou que o erro dele foi não relatar sobre as pessoas infelizes e doentes de Cessna que precisavam de ajuda humanitária. Ele deveria ter informado sobre isso imediatamente, já que ela alocaria um orçamento separado para ajudar essas pessoas. Ela agradeceu a Harold por sua generosidade e preocupação com os necessitados. Então Harold se sentiu aliviado ao saber que Daisy não estava mais zangada com ele. Olivia olhou para Daisy, e admira sua governanta, já que ela se revelou uma ótima gerente que escolheu uma boa equipe de trabalho, notando que Harold sozinho já vale a pena, sendo digno de respeito e encorajamento. Olivia terminou de inspecionar os trabalhos de construção na cidade de Cessna, ficando satisfeita com o andamento do trabalho. A garota também gostou de Harold, e tem certeza de que tudo ficará bem ali.
Olivia disse a Oscar que a cidade de Cessna carece de algo, achando urgente construir um hospital para as pessoas da cidade, já que a saúde e o estado psicológico delas deixam muito a desejar. O chefe do sindicato ouviu Olivia, mas disse que os moradores da cidade não seriam capazes de pagar pelo tratamento no hospital. Ela respondeu que viúvas e órfãos de guerreiros que caíram pela segurança do Estado merecem tratamento gratuito no melhor hospital, e o custo do projeto é completamente irrelevante nessa situação. Então, ela ordenou a Oscar que encontrasse um médico experiente que pudesse liderar o novo hospital, além de organizar um processo eficaz de tratamento e reabilitação, mencionando que as pessoas de Cessna estão em um estado físico e psicológico terrível porque perderam seus maridos, irmãos e pais na guerra. Oscar respondeu que cumpriria todas as instruções de sua senhora. Então, Olivia cumpriu todas as suas tarefas. Olivia decidiu retornar imediatamente para casa, para que pudesse descansar e ganhar forças para novas conquistas. A garota foi para o jardim da propriedade Versace para se isolar em um luxuoso gazebo e relaxar ao ar livre. Ela se deitou em um banco de mármore no gazebo, percebendo quanto estava cansada, e descansa serenamente após seus trabalhos frutíferos. Olivia não quer pensar em negócios agora, se lembrando de seu amado Daniel. Olivia sente a luz do sol que a envolveu com calor, a mesma sensação que domina Olivia quando está perto de Daniel. Mas infelizmente, a garota não tem como se aproximar desse lindo jovem, não importa o quanto tente, o que lhe deprime. Ela olha para o céu sem nuvens, e adormece no calor do sol. A garota tem um sonho romântico, com ela e Daniel isolados em uma estufa rosa. Ela perguntou diretamente ao jovem se ele seria seu amante, mas Daniel deu uma resposta negativa. Isso surpreendeu e aborreceu Olivia, então ela perguntou por que ele se recusa a ser seu amante. Mas Daniel olha para ela e tem medo de ofendê-la. Ele respondeu que gostaria, mas não pode fazer isso. A garota não consegue entender a lógica de Daniel, mas ele disse que poderiam haver rumores indesejados entre os aristocratas do Império, o que prejudicariam a reputação da garota, além do Império precisar de novos soldados na fronteira norte. Ele vai para o serviço militar em breve, então não quer começar um relacionamento que está condenado. Olivia fica infeliz, olhando para seu amado, e suas palavras são como facas afiadas perfurando seu vulnerável coração. Ela não pode acreditar que Daniel não a ama, e lágrimas salgadas escorrem pelas bochechas da garota apaixonada. Ela cobriu o rosto com as mãos, se sentindo muito mal, decepcionada com seus sentimentos românticos por Daniel. Olivia disse ao seu amado que ela deve tê-lo entediado, já que todo homem se cansa de garotas que o seguem o dia todo. Mas Daniel apenas olhou atentamente para ela, uma garota que ele realmente gosta, mas não pode estar. Daniel tenta tranquilizá-la, lembrando que ela já completou 17 anos, então em breve ela se casará e ele não pode impedir isso. Mas Olivia respondeu que ela se casará apenas com ele, e isso não está em discussão. Daniel realmente não esperava essa resposta, ficando muito surpreso. Então, Olivia olhou nos olhos de Daniel e perguntou se ele não gostava dela, ou se talvez ele estava apaixonado por outra garota. Mas ele rapidamente reuniu seus pensamentos, levou a mão ao rosto de Olivia e começou a enxugar as lágrimas das bochechas avermelhadas dela. Daniel disse a Olivia que gostava muito dela, revelando que tinha sentimentos românticos por ela. Com essas palavras, um calafrio agradável percorreu o corpo dela, e a alma da garota ficou quente e confortável. Olivia está acostumada a sempre conseguir o que quer, e a garota percebeu que agora era o momento de tomar a situação com suas próprias mãos. O coração de Daniel derreteu sob a pressão de Olivia. Ela perguntou de novo se ele seria seu namorado. Dessa vez, ele respondeu que sim, então Olivia não podia acreditar em sua felicidade, se perguntando se realmente conseguiu a reciprocidade de Daniel. Ela perguntou novamente para ter certeza se era verdade, o que Daniel respondeu de novo que sim, e para selar sua união, os jovens entrelaçaram os dedinhos. Isso parece um pouco engraçado e ingênuo, mas para os dois, não importa, eles estão apenas felizes. Então, eles admiram as lindas estrelas e conversam docemente. Olivia pediu a Daniel para nunca deixá-la ou ir a qualquer lugar. O jovem deu sua palavra a Olivia de que sempre estaria ao seu lado. De repente, alguém tocou o belo rosto dela. Olivia está tentando acordar do seu sonho romântico, um sonho que aqueceu sua alma. Ela não quer voltar à realidade, na qual Daniel não é seu namorado, mas é necessário seguir em frente. Olivia tenta abrir os olhos pesados, e consegue com dificuldade. A garota percebe que alguém está à sua frente e quer acordá-la. Ela tenta ver essa pessoa, e finalmente distingue que é Daniel que está lhe acordando. O jovem está inclinado sobre Olivia, esperando que ela acorde, enquanto ela se alegra com a surpresa. Daniel pegou ela pela mão para ajudá-la a se levantar, então Olivia agradeceu ao jovem e perguntou onde ele tinha ido por tanto tempo. Daniel respondeu que havia encontrado Kyle a caminho da propriedade. Os dois resolveram treinar para aprimorar suas habilidades com a espada com um duelo, já que Daniel teve que concordar para não desapontar Kyle. Olivia perguntou ao seu amado quem havia vencido o duelo, o que Daniel respondeu que ele tinha vencido, como sempre. Os jovens riram juntos, se divertindo com a bondade de Kyle, que sempre compete com Daniel.
Já era noite há muito tempo. O céu estrelado estava decorado com uma lua cheia, que inundava as árvores adormecidas e o gazebo com sua luz. Olivia e Daniel admiravam a beleza do céu noturno. Ela descansou a cabeça no colo de Daniel. A garota olhou para o céu noturno e perguntou ao seu amado quantos anos ele tinha. Ele respondeu que já havia completado 17 anos, mas que seu aniversário estava chegando, então ele se tornaria um homem adulto em breve. Olivia hesitou depois de ouvir a resposta de Daniel, mas um novo plano surgiu na sua cabeça, um que ela quer tornar realidade em um futuro próximo, mas que não contará a ninguém sobre isso. Os jovens aproveitaram o ar fresco e a beleza do céu noturno claro, e era hora de voltar ao castelo. Então, Olivia perguntou a Daniel como ele cresceu tanto se ele tinha apenas 17 anos, fazendo ele rir, admitindo que não sabia. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Detetive Obesa.